Muito bem, alunos do primeiro ano, então vamos recuperar então aqui aquela atividade que eu havia feito a correção com vocês a semana passada. Apenas restavam nós corrigirmos algumas questões daquelas, né? Então, olha só, o que nós temos aqui? A primeira questão nós já corrigimos, né? Que era para colocar em ordem aquela proposição que ela precisava ser ajustada a ordem dela para que ela se tornasse válida, tá? Então nós já fizemos a correção dessa na semana passada. A segunda, acredito que nós não tenhamos feito ainda, tá? Mas a segunda, se vocês tentaram, né, colocar as regras aí, vocês perceberam que ela pode manter a ordem em que ela estava, tá? Todos os franceses são europeus, nenhum americano é europeu, nenhum francês é americano. A proposição ela vai permanecer num formato válido, tá? Ela vai permanecer num formato válido. Então, não vamos ter problemas aqui em precisar ajustar essa proposição, ok? Depois, nós tínhamos aquela para construir silogismos, né? Nós temos aquela para construir silogismos. A primeira nós já havíamos feito, né, com outros exemplos, tá? Aqui eu mudei os conceitos. A segunda aqui na linha horizontal nós vemos que ela é inválida, não dá para construir um silogismo, porque de duas premissas afirmativas, no caso A e I, eu não posso concluir negativamente, no caso uma O, que é a regra 7, né? Então, sempre que aparecer esse formato aqui, duas afirmativas, duas As, ou uma A e uma I, e a conclusão ser O ou ser E, a proposição ela vai ser inválida, porque a regra 7 diz que de duas afirmativas não se conclui negativamente. Depois, a terceira, uma proposição do tipo O e O. Também, ela não precisa nem ser testada, porque de duas particulares, uma O e uma I, nada pode ser concluído. De duas Os ou de duas Is também, porque são duas particulares, tá? Então nada se conclui a partir de duas particulares. E a última, a quarta, uma proposição do tipo E, I, O, ela é possível, tá? Eu tenho uma negativa, uma afirmativa e uma conclusão negativa, então eu vou ter que só ajustar a ordem. Uma possibilidade, eu usei os mesmos termos que eu usei lá na primeira, tá? Atleta, saudável e homem, tá? E nesse formato aqui ela fica válida. Nenhum atleta é saudável, algum homem é saudável. Então o termo médio é saudável, tá? Ele tem três termos, né? Não são duas negativas, não são duas particulares. O termo médio ele é universal uma vez, porque aqui ele é predicado, mas a proposição ela é negativa. Proposição negativa, predicado universal. Muito bem. Na segunda, não, né? Na segunda ela é particular, porque a proposição ela é afirmativa, o predicado ele é particular, mas ela é pelo menos uma vez universal, porque o termo médio foi universal na primeira, né? A regra 6, os termos da conclusão não podem ter extensão, não podem ser universal na conclusão se não foram nas premissas. No caso aqui, o sujeito, homem, ele é particular, proposição particular, sujeito particular. Atleta é universal. Predicado de uma proposição negativa é universal. Então aqui ele é universal. Eu vou ter que ver se ele foi universal aqui de cima também. Atleta foi universal também aqui de cima, né? Proposição universal, sujeito universal. Então a regra 6 está sendo respeitada. A regra 7 diz que de duas afirmativas não posso concluir negativo. Não tenho duas afirmativas, tenho uma afirmativa e uma negativa. Tá ok? E a regra 8 diz que a conclusão tem que sempre seguir as premissas mais fracas, né? Então, eu tenho uma premissa particular, a segunda premissa é particular e a primeira ela é universal. Então, a conclusão tem que ser particular, ok? A mais fraca é a particular. A primeira premissa é negativa, a segunda premissa é afirmativa. A conclusão tem que ser o quê? Negativo, porque a negativa é mais fraca em relação à afirmativa. Algum homem não é atleta. Perfeito. Está possível fazer um silogismo com esse formato aí, né? Depois a número 3, nós já havíamos corrigido também, né? Corrigido também, vimos que a alternativa correta é a letra C, somente
o terceiro silogismo aqui ele é correto, ele é válido, né? Vimos por que que o primeiro não é, porque temos duas proposições, duas premissas particulares, né? E de duas particulares nada se conclui. E também temos o fato do termo médio, que é animal, ser particular nas duas vezes. Então, temos duas regras aqui que está sendo infringida. E a número 2, ela não é possível porque o termo médio ele é particular nas duas proposições, nas duas premissas, né? Animal ele é particular na primeira e é particular na segunda. Por quê? Porque são duas proposições, duas premissas afirmativas e o termo médio ele é predicado nas duas. Se as premissas são afirmativas, o predicado ele é particular. Tá? Então, é a regra 5, né, na número 2. E depois, a número 4, né, também já havíamos corrigido a alternativa, né? Qual é a alternativa que conclui de maneira correta o silogismo? Todo cão é bravo, né? Todo cão é bravo e algum lobo não é bravo, né? Pelo menos um lobo, algum lobo que não é bravo. Então, qual é a conclusão para isso, né? Então nós havíamos visto, se eu tenho uma proposição universal e uma particular, a minha conclusão tem que ser particular. Então já vou excluir a primeira. Se eu tenho uma proposição afirmativa e uma negativa, a minha conclusão tem que ser negativa. Então eu vou excluir, jogo a segunda e vou excluir também a letra D, né? Ficou a letra E como alternativa correta, tá? Ela vai, se quiser escrever ele do ladinho aqui, ele vai fazer bem, ele vai concluir bem direitinho vai cumprir as regras bem direitinho. Por que que a letra A, veja só, aplicando as regras, por que que não poderia ser essa aqui a conclusão, a letra A a conclusão? Porque senão ia infringir a regra 8, tá? A regra 8 diz que a conclusão tem que seguir a mais fraca. Se eu tenho uma premissa particular, a conclusão tem que ser particular e a letra A está universal, então não dá. Por que que não pode ser a letra B? Porque lá a regra 4 diz que o termo médio, que no caso é bravo, não pode aparecer na conclusão. No caso, o bravo está aqui, não pode. Então, regra 4. Por que que não pode ser a C? Tá? Por que que não pode ser a letra C? Algum lobo é cão. Novamente, regra 8. A regra 8 diz que a conclusão tem que seguir a premissa mais fraca. Se eu tenho uma universal e uma particular, segue a particular, beleza. Mas eu tenho uma afirmativa e uma negativa, então a conclusão tem que ser negativa. E a letra C é afirmativa. Por isso, regra 8. E a letra D, também a regra 8. Veja só, pessoal, muitas vezes eu tenho que traduzir, né? O que significa dizer nada que não seja cão é lobo? É a mesma coisa que dizer todo cão é lobo. Uma regrinha na lógica é o seguinte, pessoal. Sempre que eu nego duas vezes a mesma coisa, eu passo a afirmar ela. Nada que não. Né? Nada que não seja cão é lobo, ou seja, somente cão é lobo, todo cão é lobo, né? Então essa é aquela velha frase que aluno costuma dizer, né? Professor, não posso ir no banheiro, não posso ir no banheiro, ou seja, professor, não posso ir. Se o professor disser não, ele está querendo dizer vá ao banheiro, né? Se ele disser sim, ele vai dizer para você não ir no banheiro, porque sim, não pode ir no banheiro, né? Não, não pode significa sim, vá, né? Na lógica, duas negações se transformam numa afirmação, é quase uma matemática, né? Na multiplicação, né, de negativos. Então, vejam como isso tem que se ter um cuidado, né? Muitas vezes eu tenho que transformar a proposição. Mas aqui estão as regras que estão sendo infringidas. Tá? Agora vamos lá para o livro na página... o livro na página 120, 121. Vamos apresentar aqui. Vamos diminuir um pouquinho para ficar mais fácil. Então, a correção... A número 4. A número 4 ela diz o seguinte: identifique as proposições contrárias, contraditórias, subalternas e subcontrárias referente à proposição todo vegetal é ser vivo.
utilize o quadro de oposições para responder. Então aqui, pessoal, o que vocês devem fazer ou deveriam fazer? Vocês vão ter que construir o quadro das oposições, né? Se todo vegetal é ser vivo, ele ocupa que lugar lá no quadro das oposições? Ele é uma proposição do tipo A, né? Uma proposição do tipo A. Todo vegetal é ser vivo, é universal afirmativo. Então, ele vai ocupar o lugar do tipo A. Bom, se essa proposição aqui é do tipo A, qual que é a proposição contrária dela? Qual que é a proposição do tipo E, no caso? Nenhum vegetal é ser vivo. Opa! Nenhum vegetal é ser vivo. Tá? Então, veja só. Se todo vegetal é ser vivo, aí tem aqui relação, como é que se faz a relação subcontrária? Bom, a relação subcontrária é a relação entre a I e a O, né? Se a A é todo vegetal é ser vivo, a I é o quê? Algum vegetal é ser vivo. E a O, algum vegetal não é ser vivo. Então, nós vamos ter a relação de subcontrária aqui vai ser algum vegetal é ser vivo e algum vegetal não é ser vivo. Eu tenho que simplesmente desenhar o quadrado, né? Qual é a relação contraditória aqui? Bom, eu vou ter duas relações, né? Ou 4 relações contraditórias, né? Todo vegetal é ser vivo e algum vegetal não é ser vivo. E também nenhum vegetal é ser vivo e algum vegetal é ser vivo. Tá? E as subalternas também vão ser relações 4, né? É de I para A, e de A para I, de E para O e de O para E, né? Todo vegetal é ser vivo, algum vegetal é ser vivo, e depois nenhum vegetal é ser vivo e algum vegetal não é ser vivo. Tá? Então aqui são todas as relações partindo dessa proposição aqui, eu tenho que construir todas as outras, tá? Para poder chegar à alternativa, para poder construir todas as relações possíveis que se dá com essa alternativa aí, com essa proposição que foi dada para vocês. Ok? Então vamos para a próxima. Vamos lá então para número 5. Ah não, é a 5 isso. Agora a 5 é a tirinha, né? Então olha só. Leia a tirinha e explique em que consiste o humor com base nos conceitos de lógico trabalhados nesse capítulo, tá? Primeiro, óbvio que aí não temos um argumento válido, né? Por quê? Porque de uma proposição, no caso, não existem minhocas aquáticas, eu não posso extrair 3 conclusões, tá? De 3 premissas eu posso tirar uma conclusão, mas de uma premissa tirar 3 conclusões não dá, tá? Foi totalmente totalmente ilógico isso, tá? Então aqui, quando o personagem aí é fisgado e afirma ter perdido a lógica, ele na verdade não seguiu nenhuma regra de pensamento válido em nenhum momento, tá? Na verdade, o que faltou para ele foi um pensamento lógico, tá? Não é que em algum momento a lógica dele se perdeu. Na verdade, ele nunca teve lógica na condução do raciocínio dele. Ok? A número 6, apenas a letra A, tá? Só foi pedido para que vocês... todo ser humano tem dignidade. Qual é a proposição contrária, contraditória e subalterna, né? Então, a contrária, nenhum ser humano tem dignidade. Aí, novamente, temos uma proposição do tipo A, né? Todo ser humano tem dignidade do tipo A. Uma contrária vai ter que ser uma proposição do tipo E, nenhum ser humano tem dignidade, ou todo ser humano não tem dignidade, como queiram. Contraditória, uma proposição do tipo O, algum ser humano não tem dignidade, tá? E uma subalterna, uma proposição do tipo I, algum ser humano tem dignidade. Ok? Então, essa é a questão número 6, letra A. Depois, a número 7 e a número 8, nós tínhamos só faltando a letra F para ser corrigido, que nós não havíamos estudado ainda as regras do silogismo, né? Então, vamos lá. Na número 7, nós temos o seguinte silogismo. Todo animal é vivente, algum vivente é planta, alguma planta é animal. Tá? Aí a letra F pede, né? Aplique as regras do silogismo para verificar se o argumento é válido ou não e justifique. O argumento não é válido. Por quê?
Porque ele não está respeitando a regra 7. Desculpa, a regra 5 é o exercício 7. Ele não está respeitando a regra 5, né? Que diz que o termo médio tem que ser pelo menos uma vez universal. Qual é o termo médio desse silogismo? O termo médio é vivente. Ele, olha só que interessante. No silogismo, o vivente ele vai ocupar, na primeira primícia ele é predicado, na segunda primícia ele é sujeito, né? Na primeira primícia ele é predicado, mas a proposição ela é afirmativa. Então o predicado ele é particular. Na segunda, ele é sujeito, mas a proposição ela é particular. Proposição particular, sujeito particular. Por isso que o termo médio não é universal nenhuma vez aí. E por isso que ele não é válido o silogismo, porque a regra 5 foi desrespeitada. Ok? Partamos para 8. A número 8 nós temos 2 silogismos, né? Primeiro, toda violeta é roxa, toda violeta é flor. Logo, toda flor é roxa. Esse é o silogismo 1. E o silogismo 2, alguns humanos não são inteligentes, alguns humanos são sábios, logo, alguns sábios não são inteligentes. A letra F, da mesma forma, vai pedir: aplique as regras do silogismo para verificar se o argumento é válido ou não e justifique a sua resposta. O argumento 2 fica muito mais fácil, né? Ver se ele é válido ou não. E de cara dá para ver que ele não é válido, o 2, né? Por quê? Porque de duas premissas particulares nada se conclui. Alguns humanos. De duas particulares nada se conclui. E nesse caso aí, nós temos também uma segunda regra que está sendo desrespeitada, que é a regra 5, que o termo médio, que no caso ali ele é o sujeito nas duas proposições particulares, ele é particular as duas vezes também. Ok? Na primeira, nós temos que dar uma olhada com mais cuidado, né? Porque olhando assim, ela parece válida, mas também não é válido, né? Por quê? Porque, olha só, ele está infringindo a regra 6, que diz que nenhum termo pode ser total na conclusão ou universal na conclusão se não foi nas premissas. Tá? Então, olhem só. O que acontece na conclusão? Toda flor é roxa. O sujeito é flor, né? E a proposição, a conclusão, ela é universal. Se a proposição é universal, o sujeito ele é universal. No caso, flor é universal. E roxa é o predicado, mas como a proposição ela é afirmativa, o predicado ele é particular. Então nós temos aí flor universal na conclusão. E se nós olharmos lá na premissa, o termo flor na premissa ele é predicado de uma proposição afirmativa. Então na premissa a flor ela é particular, na conclusão a flor ela é universal. Ou seja, o silogismo está inválido porque um termo não pode ser universal na conclusão se não foi universal nas premissas. Ok? Corrigido então as atividades, dúvidas, podem questionar, nós teremos aulas na semana que vem, né, das outras disciplinas, a gente pode utilizar em algum momento para redimir algumas dúvidas também. Ok, pessoal? Um grande abraço, até mais.